Boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, a gente tá bem também. Tô morrendo de saudade de estar com toda a galera, de cada um de vocês que fazem parte da família Seja. Que vocês também possam convidar outras pessoas para estar fazendo parte dessa família tão grande. A gente sente muita saudade de vocês, muita falta. Eu sei que é um tempo difícil, tá sendo um tempo difícil para todos nós. E que a gente possa lembrar daquilo que nos dá esperança, que é Cristo. Porque às vezes a gente pensa que a gente está sozinho, tem tantas coisas que estão acontecendo nas nossas vidas. Eu sei, é complicado, mas nós possamos entender que Ele sempre está conosco, que Ele é o nosso melhor amigo. É aquele que sempre vai estar com a gente. Senhor, eu coloco diante de Ti, Papai querido. Nesse momento de oração, Senhor, nós entregamos a Ti esse momento de adoração, Pai. Que o Senhor possa ser o centro de tudo, de todas as coisas nas nossas vidas. Eu não sei o que tem acontecido na vida de cada um que está assistindo, mas eu creio que o Senhor tem alcançado cada lares, Papai querido. Cada pessoa, Papai. Quando a gente pensa, Pai, que o Senhor não está com a gente. Quando o diabo lança mentiras, Papai querido, para falar quem a gente é. Que nós possamos lembrar de quem nós somos, Pai. E nós somos filhos amados. Nós somos amados por Ti, Pai. Tão perdido eu estava, tão distante de Ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, Sua voz me chamou, me tomou em seus braços. E agora, filho, eu sou. E agora, filho, eu sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou.
Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. E toda máscara se vai, teu amor me satisfaz. Eu me sinto tão teu, tão teu. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. E toda máscara se vai, teu amor me satisfaz. Eu me sinto tão teu, tão teu. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. E toda máscara se vai, teu amor me satisfaz. Eu me sinto tão teu, tão teu. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É só aqui que eu me sinto muito bem. É só aqui que eu me sinto muito bem. É só aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Não, não. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. É só você ficar. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir,
ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Nós adoramos aquele que faz canto aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz canto aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. E deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar. Oh. E deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Oh, 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 oh. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Acabamos de ter um louvor abençoado aí, conduzido pela Mari e pro Clay. Estamos aqui com essa vista da cidade. Espero que vocês estejam gostando disso aí que a gente está fazendo, que Deus possa estar tocando e abençoando a vida de vocês aí onde vocês estão. E agora, nesse momento, nós vamos transicionar para a parte da palavra e que Deus também possa continuar falando com você durante esse momento da palavra. Então, não saia daí que nós vamos para a palavra, beleza? Deus abençoe. Boa noite, galera. Meu nome é Rafael William. Algumas pessoas me conhecem como Fefel. Tenho 22 anos, sou casado com a Raquel Guterres. Ajudo na equipe de intercessão do Seja. Estou na Shalom há mais ou menos uns 5 anos, 4 anos e meio. Me converti com 17 para 18 anos. Quem me conhece sabe que eu não vim de uma família cristã. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ir para a igreja. Por enquanto, só eu estou indo ainda, seguindo os caminhos do Senhor. E com 17 para 18 anos, foi quando eu conheci a Cristo. Foi o tempo que eu estava começando a sair para algumas raves, saindo para algumas baladas, começando a, entre aspas, conhecer a vida. E foi nesse tempo, cara, que eu comecei a entender e conhecer a Cristo, cara. Foi quando eu fui num retiro e estava pregando o pastor Jetro. E ele pregou uma palavra, cara, e no final dessa palavra ele fez um apelo. E quando eu ia em algumas igrejas pentecostais, eu via aquelas tiazinhas do coque que ficava lá atrás e ficava falando em línguas. E eu ficava pensando comigo, né? Eu olhava para trás e falava, meu Deus, né? Essas mulheres parecem que é louca.
E até o dia, cara, que o Espírito Santo ele tocou na minha vida. E eu se tornei um louco igual, cara. E eu comecei a pensar e falava, meu Deus, isso é real. Isso que as Escrituras, a Bíblia diz é real. E eu comecei a viver nesse evangelho. Eu fui para a célula do Diogo Cânia. E aí fiquei lá 1 ano e meio. Depois eu comecei a liderar a célula. E essa palavra que eu quero compartilhar com vocês foi uma palavra que eu compartilhei nessa célula. E quando o John me fez o convite, essa palavra ela começou a falar de novo comigo. Eu comecei a pensar e ela começou a vir na minha memória e eu comecei a orar, perguntar para Deus se era isso. E hoje eu quero compartilhar essa palavra que está em Colossenses, que está no livro de Colossenses, e é Colossenses 2,6, que diz assim: portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus como Senhor, também andai nele. Hoje eu vejo, cara, que muitas pessoas elas recebem a Cristo, mas a questão é que ele diz ali, assim como você recebeu a Cristo Jesus, andai nele. E quando eu liderava essa célula, cara, muitas pessoas passaram por essa célula. Muitas pessoas que naquele tempo, de 17 para 18 anos, estavam comigo na igreja. E quando eu comecei a frequentar a igreja, algumas pessoas achavam que eu estava indo para a igreja por conta de estar atrás de meninas e tal. E algumas pessoas começaram, ele está indo porque por tal pessoa. Só que, cara, aquilo que as pessoas falavam, não me importa muito o que elas falam. Importa aquilo que o Senhor estava falando comigo e aquilo que Ele pensa ao meu respeito. E eu continuei, cara. Eu vim de um lar que minha família não é cristã. E eu fui o primeiro e eu comecei a caminhar. Na minha família, meus tios, eles sempre teve bebida. Não tivemos muito problema com pessoas com droga. Meus tios, geralmente eles brigavam muito, eles saíam muito pra farra. E eu vim desse contexto, cara, onde essas coisas eram normais. E quando eu encontro a Cristo, a boa notícia, as boas novas chegam até mim, cara. E ela me mostra algo diferente daquilo que eu vivia. E essa palavra, ela veio de confronto a mim, cara, e ela começou a me mostrar uma outra realidade. E quando ela foi começando a mostrar uma outra realidade, eu fui começando a querer conhecer cada vez mais, cara. A Bíblia fala muito a respeito de casamento. A Bíblia fala muito a respeito de família. A Bíblia traz muitos princípios. E nada disso eu entendia. Eu vim, no meu convívio, as pessoas simplesmente elas se juntavam. Meus primos, e assim como eu também, cresci sem a figura de pai. Minhas tias, elas se separaram dos meus tios e eu vim desse convívio, cara, que pra mim até então era algo normal. E quando a Bíblia, cara, começou a trazer esses princípios pra mim, é muito interessante quando o Fábio ele prega, ele fala bem assim, cara, você quer entender algumas coisas? Volte no princípio. E lá no princípio, em Gênesis, explica tudo sobre isso, cara. A queda do homem, o casamento, fala sobre o primeiro homicídio. E ele traz essas coisas, cara. Em Colossenses 2,6, fala que assim, portanto, assim como recebesse Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. E eu vejo essas pessoas, cara, que elas receberam a Cristo. As boas novas chegaram até ela. Só que hoje elas não andam em Cristo. E eu fico vendo, cara, que salvação, quando você começa a entender as Escrituras, você entende que a salvação é só a porta de entrada para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ele tem algo a mais para você viver. A salvação, cara, é o fundamento para aquilo que você vai construir em Cristo. A Bíblia fala em Colossenses 1, 27, 26, fala do mistério que esteve oculto, cara, durante séculos e gerações. Esse segredo é Cristo Jesus, cara.
E quando você encontra esse segredo, que a tua vida começa a ter sentido, você começa a entender, a tua vida começa a mudar. E é muito interessante, cara, que Jesus, durante os 3 anos de ministério dele, ele começou a chamar alguns discípulos. E é muito interessante que 12 discípulos, cara, 12 discípulos, eles mudam o mundo. E hoje são 7 bilhões de pessoas no mundo. 45%, se eu não me engano, são pessoas que professam a fé evangélica. E essas pessoas, elas simplesmente receberam a Cristo. Mas hoje elas não andam. A maioria não anda nos caminhos do Senhor. E eu fico vendo, cara, esses 12 discípulos que andaram com Jesus, que esses discípulos, eles não simplesmente receberam, mas eles andaram junto com Jesus. A Bíblia, Deus, ele fala para Noé, que para Noé andar na presença de Deus para ser perfeito. Ele diz assim o versículo: andai na minha presença e ser perfeito. E hoje eu vejo muitas pessoas, cara, que elas vão lá e pegam, e quando elas fazem alguma coisa e você vai conversar com elas, mas eu sou falho. E essa é a desculpa que elas dão, que elas simplesmente são falhas. E Deus fala para Noé: andai na minha presença e ser perfeito. Então existe um lugar de perfeição, cara, para você alcançar. Só que as pessoas, elas preferem hoje em dia, parece ser falhas, do que buscar esse lugar de perfeição, cara. A Bíblia fala de muitos homens que andaram com Deus, que Davi andou com Deus, Enoque andou com Deus. E em Filipenses 3, Paulo começa a falar, cara. Filipenses 3,12 diz assim: não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo fala a respeito da perfeição, e no grego o significado dessa palavra é aplicado a alguém ou a algo maduro, adulto. E Jesus, ele está chamando a gente, cara, para esse lugar de maturidade. Quando ele fala que ele está prosseguindo, ele fala bem assim: não que eu já tenha alcançado, cara, mas eu vou prosseguindo. Ele fala daí que ele vai deixando as coisas para trás e ele vai prosseguindo para aquilo que o Senhor tem para ele. Então, o Senhor está nos chamando para um lugar de maturidade, cara. E esse lugar de maturidade a gente só alcança quando a gente está caminhando com Jesus, quando a gente está andando com Ele. Assim como Ele falou: assim como você recebeu, andai com Ele. Construam as suas vidas nele. E a respeito de você construir a sua vida nele, cara, como eu não tinha alguns princípios e fui começando a entender, eu fui começando a entender acerca de família, começando a entender acerca do casamento. E eu comecei, cara, a esperar no Senhor. Muitas pessoas falam para você esperar para a pessoa que você vai se relacionar, para a pessoa que você vai casar, que você vai ter filhos, e você começa a projetar a sua vida. E assim como as pessoas que naquele tempo que eu liderava a célula, elas também, cara, começaram a projetar a tua vida dessa maneira. Com os princípios que elas estavam entendendo em Cristo, elas começaram a projetar a vida delas. E elas começaram a sonhar com isso. Só que, cara, depois essas pessoas, elas simplesmente largaram tudo. Elas abandonaram a Cristo, viraram as costas para Cristo e começaram a viver a vida delas. E aquilo que ela estava projetando, esperando em Deus por uma pessoa, daí daqui a pouco ela sai da igreja, tem uma gravidez indesejada, e às vezes ela saiu, começou a voltar para a bebedeira. A família dela, assim como eu, minha família, eles sempre beberam. E eu vendo tudo aquilo, cara, aquilo ali é o que tinha pra minha vida. Só que eu decidi fazer algo diferente, cara. Eu comecei a buscar por algo diferente. E assim eu vejo essas pessoas, elas começaram bem também, buscando algo diferente. Só que hoje, elas estão vivendo a mesma coisa. Aquilo que os pais delas faziam, que elas achavam errado, hoje em dia elas estão fazendo igual. Eu queria compartilhar mais um texto que está em Mateus 27, que é uma das histórias mais tristes da Bíblia, que fala a respeito de um homem que andou com Jesus durante 3 anos ou 2 anos e meio, não sei o tempo ao certo em que momento o Senhor chamou ele.
E quando você fala de Judas, cara, você já pensa Judas o traidor. Isso já vem, essa figura que nós temos de Judas. E é uma pessoa que andou com Jesus, cara. É uma pessoa que, assim como os outros discípulos, andou com Jesus. E fala assim o texto: quando amanheceu, todos os principais sacerdotes e líderes religiosos reuniram-se em conselho para condenar Jesus à morte. E o amarrando e levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, aquele que o traiu, vendo que Jesus foi condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: pequei, traindo inocente. Eles responderam: que nos importa? Isso é problema seu. E depois de atirar as moedas para dentro do santuário, retirou-se e foi embora, enforcar-se. Então, Judas, cara, ele viu que aquilo que ele fez é errado. E ele pegou e foi devolver aquelas moedas, que ele falou que ele traiu um sangue inocente. E é muito interessante, cara, que quando você fala de Judas, a primeira coisa que vem na sua mente é o traidor. Porque uma coisa que nós devemos entender é que, cara, você será conhecido por aquilo que você fez no final. Judas, ele pode ter começado bem, mas ele terminou mal. E essa é a mentalidade que nós temos, cara, que Judas, ele é o traidor. Só que assim como ele, cara, nós somos pessoas que às vezes começaram bem, mas a questão é, nós vamos terminar bem? Para Deus é muito interessante que em Gênesis fala que quando Deus criava alguma coisa, chegava no fim do dia e falava, e viu Deus que isso que ele fez era bom. No outro dia também, viu Deus que era bom. Quando ele fez o homem, ele deu uma moralzinha e falou, e viu Deus que era muito bom. E vendo a vida de Judas, cara, eu tava lendo um livro esses dias que fala a respeito de Judas, que Judas era um dos melhores discípulos. Porque Pedro, ele pegou, olhando o comportamento de Pedro pegou e queria... pegou a espada e cortou a orelha de um soldado. Jesus, quando fala que vai para Jerusalém, João vai lá e pega, e Jesus chega em Samaria, ele está passando por Samaria, indo para Jerusalém, e as pessoas não queriam aceitar Jesus ali, e João fala bem assim, que para mandar fogo do céu, para matar aquelas pessoas. E daí Jesus vai lá e repreende João e fala bem assim, pô João, você não sabe de que espírito sois? Que eu não vim para matar, mas sim para trazer vida. Então, isso nos mostra, cara, que não adianta você começar bem e sim terminar bem. Paulo entendeu muito bem isso, cara. Que ele fala, quando ele fala em Filipenses, que ele está buscando se tornar mais parecido com Cristo, está buscando a perfeição. Paulo, ele fala que embora nele haja morte, mas para que nas outras pessoas haja vida. Paulo também fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Naquele tempo não tinha Bíblia, então não tinha como Paulo falar para as pessoas simplesmente lerem a Bíblia. Ele chamava que essa responsabilidade, falava, sejam meus imitadores. O padrão que você deve seguir é esse. É o padrão que eu estou seguindo, é isso que eu estou buscando. E vendo a vida de Judas, cara. Judas, quando ele pega e vai sair, que ele vai lá e devolve as moedas, eu fico imaginando a cena, cara, dele. A Bíblia fala que Judas sentiu remorso, cara. E eu fico pensando, cara, ele pegou as moedas, devolveu as moedas e ele foi se enforcar, cara. E eu fico pensando, que história triste, cara, a dele que ele se tornou. Só que eu fico pensando, cara, que se tivesse como avisar Judas, cara. Se tivesse como um dos discípulos chegar e falar para Judas, cara, que Judas não precisava se enforcar, cara, porque ao terceiro dia, o mestre, aquele que o amou, aquele que cuidou de Judas, iria ressuscitar, cara. E aquilo que Judas fez, ele poderia ser perdoado, cara.
que aquilo que Judas fez, Judas traiu sangue inocente, mas aquele sangue iria trazer vida de novo para Judas. O pecado dele seria perdoado, assim como Jesus, em Lucas 24, fala a respeito que depois da ressurreição, Jesus vai lá e pega e vai a caminho daqueles 2 discípulos de Emaús, que eles vão lá e pegam e estão discutindo, falando: eu achei que ele seria o Salvador, eu achei que ele iria mudar as coisas, eu achei que... Eles estavam meio tristes, cara. E Jesus vai lá e aparece para eles. E quando Jesus começa a falar a respeito das escrituras para aqueles caras, cara, os olhos dele e o coração deles começam a queimar novamente. E assim eu fico pensando a respeito de Judas, cara. Se Judas não tivesse se enforcado, que o Senhor sim ia atrás dele, cara. Porque esse Deus que nós servimos é um Deus de amor. E assim, cara, você pode ter começado bem, cara, mas hoje em dia você não está nos caminhos do Senhor. Mas eu queria te falar, cara, assim como Judas, cara, que traiu um sangue inocente, que fez coisas erradas, que você projetou uma vida para você viver, e hoje em dia você não está vivendo a plenitude, cara, daquilo que o Senhor tem para você. Você falou que ia ser uma pessoa diferente do que seus pais foram. Você seria uma pessoa que não iria beber, que não iria fumar. E hoje em dia você olha para a sua vida, cara, olha para a sua casa e você está vivendo a mesma coisa. E eu queria trazer essa palavra, cara, que está em Colossenses 2,6, cara, que fala: assim como você recebeu a Cristo Jesus, cara, nele andai. Assim como você recebeu o Senhor, cara, que você possa viver junto com Ele, cara. Essa é a minha oração. Essa é a palavra que eu queria trazer para você, cara, que você permaneça no Senhor, que você não seja simplesmente uma pessoa que recebeu a Ele. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer. Eu queria orar para encerrar esse momento, para que você entenda mesmo isso, cara. Que assim como você recebeu Jesus, cara, que você possa viver com Ele, cara. Que o Senhor, Ele tem uma vida diferente para você. Aquela vida que você começou a construir quando você conheceu o Senhor, cara. Isso está de pé ainda para você. Ainda existe, cara, uma solução. Se Judas tivesse esperado, cara, Jesus ressuscitar, a história de Judas hoje poderia ser diferente, cara. E o meu coração é que a tua história possa ser diferente, cara. Daquela maneira que você conheceu o Senhor, que você possa viver dessa maneira, cara. Amém? Senhor Deus, Pai, eu queria orar por cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Pai. Que assim como ela recebeu o Senhor, Pai, que ela possa viver, Pai. Aquela vida que você projetou para ela, Pai, ainda está de pé, Deus. Independente dos erros, daquilo que ela cometeu, se ela não está hoje mais nos caminhos do Senhor, Pai. O Senhor é um Deus que a ama. O Senhor é um Deus que quer essa pessoa perto, Pai. O Senhor quer que ela viva, Pai, aquilo que o Senhor preparou para ela, Pai. Que ela possa viver como filho, Pai, entender aquilo que o Senhor tem para ela, Pai. Entender a tua morte, Jesus. Que a sua morte foi para trazer vida, Pai, para ela. Para que ela viva abundante nessa terra, Pai. Que ela possa, Deus, ter uma família abençoada. Que ela possa ter uma casa abençoada, Pai. E que ela possa, sim, andar nos caminhos do Senhor. Amém. Amém, galera. Espero que essa palavra ela possa ter entrado no seu coração. Que você possa estar compartilhando esse vídeo. E obrigado por ter nos assistido. Amém.